Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso evento digital sobre incorporação imobiliária. Ao longo de toda essa semana, nós estamos debatendo essa atividade que é de suma importância tanto para o mercado imobiliário quanto para a economia do país como um todo e principalmente para as nossas cidades. E nós estamos recebendo a Alexandra Monteiro, que é autora do livro Incorporação Imobiliária, Planejamento e Gestão na Prática, que inclusive vocês estão vendo ele aqui atrás de mim, que é uma das obras mais completas sobre incorporação imobiliária disponíveis hoje no Brasil, completamente atualizada e recheada de conteúdo importante. Hoje, nesse segundo dia do evento, nós vamos falar sobre como viabilizar o empreendimento imobiliário. Acompanha com a gente. Alexandra, obrigado por estar acompanhando a gente aqui nesse segundo dia, compartilhando um pouco do seu conhecimento sobre incorporação imobiliária. Mais um dia aqui de conteúdo junto com a gente. Muito bom. Olá, Bruno. Olá para todos e vamos em frente. Mais um dia. Bom, Alexandra, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre como viabilizar o empreendimento imobiliário de uma forma geral. No primeiro dia que a gente falou de aspectos essenciais, das etapas, você deixou bem claro para a gente que a incorporação ela é um negócio imobiliário, em condomínio, com todas as suas especificidades, mas ela é um grande negócio, ou seja, é um empreendimento. E, como um bom empreendimento, para a gente conseguir viabilizá-lo, a gente precisa se atentar a alguns detalhes e ir mais a fundo em cada uma dessas etapas que você citou. E eu gostaria de começar te perguntando: quais são os principais aspectos que a gente precisa considerar na compra de um terreno? Um incorporador, alguém que está querendo comprar um terreno, que é a grande matéria-prima, digamos assim, do negócio imobiliário, o que essa pessoa precisa estar atenta para fazer uma boa aquisição de um terreno visando a incorporação imobiliária? Bom, Bruno, para adquirir um terreno para incorporação imobiliária com segurança, tem algumas etapas aí que o incorporador não pode deixar de cumprir, né? Eu falo bastante disso no livro, né? Explico cada uma das etapas, das análises de viabilidade que precisam ser feitas no detalhe, mas aqui eu vou condensar um pouco e convido a todos a lerem o livro para ir mais a fundo em cada uma delas. O incorporador precisa se atentar nas etapas de viabilidade jurídica. Quando a gente fala estudo de viabilidade, etapa de viabilidade, sempre vem em mente no incorporador o número, né? Só número, planilha e viabilidade econômico-financeira. Mas não, a viabilidade de um negócio tem vários vieses, né? Então, um deles é sim a viabilidade econômico-financeira, mas mais que isso, tem a viabilidade jurídica, né? Então, tem que se apurar todos os aspectos jurídicos do imóvel, dos vendedores, né? Tem que ter um bom advogado assessorando, olhando tudo isso, fazendo uma due diligence bem segura do imóvel. Tem a viabilidade técnica, que aí são todos os estudos técnicos referentes a esse imóvel. E quando eu falo estudos técnicos, estou me referindo à sondagem, a plano altimétrico, mas não só isso, né? Estudo ambiental, mas não só isso. Também a questão executiva, técnica executiva. Qual é o projeto que você vai desenvolver nesse terreno? É possível, logisticamente, você executar esse empreendimento nessa localização? Né? Já vi, né, não empreendimentos meus, mas já vi um incorporador ter grandes problemas executivos pela configuração do terreno que ele comprou. Era uma torre muito alta, num terreno muito estreito, com duas torres altas, coladas, né, as torres antigas, então não tinha recuo lateral, e a rua, ele só podia ter acesso por o terreno, ele pensou quando ele foi comprar, tem acesso pelas duas ruas, eu vou conseguir fazer a obra tranquilo mesmo no terreno estreito. Mas uma das ruas era proibido o acesso de caminhão. Não podia entrar nada por aquela rua. Então ele ficou só com uma rua, numa linguiça de terreno. Então, assim, isso também precisa ser analisado, né? Isso é viabilidade técnica, viabilidade executiva. Então, tem diversos aspectos, diversas análises
que precisam ser realizadas para adquirir um terreno. Mercadológica também, comercial, né, tem que se aferir todos os riscos potenciais para você poder definir pela compra ou não de um terreno com segurança. Muito bom, Alexandra. E de uma forma geral, assim, quais são os principais erros que geralmente os incorporadores inexperientes ou os iniciantes cometem quando eles estão comprando um terreno? A gente precisa analisar todos esses aspectos que você citou, mas tem algum erro que ele é muito comum, ou alguns erros que eles são muito comuns, geralmente, quem está iniciando na incorporação imobiliária e está querendo comprar um terreno, acaba cometendo sempre esses erros? Que erros que seriam esses? Eu não vejo, assim, erros... esse erro é o mais recorrente, mas eu já vi alguns desses erros que eu vou mencionar, já vi mais de uma vez acontecer. É bem normal o incorporador ir visitar o terreno uma vez, ou quase sempre, é muito comum o incorporador sempre ir visitar o terreno, quase que sempre no mesmo horário. De manhã, de manhã ele tira a quarta-feira de manhã para rodar terreno. Então ele só vê terreno na quarta-feira de manhã. Ele não sabe o que acontece ali no entorno na sexta-feira à noite. E às vezes o que acontece no entorno na sexta-feira à noite vai destruir a venda do produto depois, né? Então isso é um erro clássico de se comprar um terreno sem avaliar o entorno em todas as horas do dia, em todos os dias da semana, né? Como que essa vizinhança, que esse entorno se comporta, que é diferente, né? Uma rua às 9 da manhã é bem diferente de uma rua às 10 da noite, né? Então, isso também já vi muitos incorporadores com problemas aí de venda, comprou o terreno imaginando que era uma coisa a região, mas tinha um problema que ele não identificou, que só acontece na sexta, no sábado à noite, ali no entorno, e que afugenta todos os clientes, ninguém vai querer morar ali, né? Então, esse é um dos erros. Também não se atentar a questões de alagamento, isso também é muito comum. Você compra, tá tudo lindo, maravilhoso. De repente, cai uma chuva torrencial e você descobre só com essa chuva que a região é alagadiça. Mas não tem histórico? Tá. Existem estudos técnicos que comprovam se alaga ou não, né? E que é o estudo hidrológico, que se chama, um dos estudos técnicos que é ideal você fazer também para analisar o terreno. Então, tem algumas pegadinhas que o incorporador precisa ficar atento. Comprar terreno em rua de feira, isso acontece demais, o incorporador vai descobrir que tem feira só depois que comprou o terreno. Isso já vi acontecer muitas vezes. E feira é um pouco complicado, né? Você resolver essa questão. Todo mundo gosta de ir na feira, mas nem todo mundo gosta de morar na rua que tem a feira, né? Então tem algumas e são coisas que não são difíceis, né? Alagamento, se você conversar, acho que isso é bem importante, o incorporador ter o hábito de conversar com os vizinhos, né, antes de comprar o terreno, para entender como que é viver ali, o que acontece mesmo com as pessoas que moram ali, conhecer de fato o local, antes de comprar, de tomar decisão pela compra, né? Eu acho que muitas vezes o incorporador está olhando tanto para aspectos técnicos, econômicos, financeiros, planilha, que ele se esquece do básico, que é visitar o terreno todos os horários, conhecer a vizinhança, entender a rotina da localização, e se tem alagamento ou não, isso passa despercebido e pode se tornar um grande problema depois na venda do produto. Dicas ótimas essas, né? Inclusive essa de visitar em horários diferentes, que é uma dica básica para quem está querendo comprar um imóvel para morar, e muitas vezes a gente nem pensa nisso quando a gente está do outro lado, né? Pensando em incorporar.
Eu tenho diversos clientes que são incorporadores, é exatamente como você falou. Eles têm um dia e um horário específico na agenda para olhar terreno. E fica restrito a análise muitas vezes a isso, né? Esquece de ver ingenuamente como que a área se comporta em alguns outros horários. Muito boa essa dica. Às vezes tem também pontos que, sem essa visita, esse olhar, né, você tem um feeling e a coisa é a outra. Por exemplo, você compra um terreno do lado de uma universidade. Nossa, é ótimo, vai ter muito cliente e tal. Mas à noite, os vizinhos odeiam morar do lado da universidade por conta da bagunça. Então, é sentir, e às vezes isso vai... Você acha que é um ponto positivo, mas depois você descobre que não é tão positivo assim, é negativo, ou você vai ter que mitigar, né? Então tem que se preparar mesmo. Muito bom. Alexandra, entrando agora num outro aspecto da estruturação do negócio imobiliário em si, falando da concepção legal do negócio, da empresa, da estruturação do negócio em si. Como que o incorporador ele pode estruturar um negócio imobiliário? Isso é feito através do CNPJ da incorporadora, a própria incorporadora faz tudo, ele abre uma empresa específica para cada projeto. Como que ele pode estruturar um novo empreendimento imobiliário de uma forma que ele consiga contemplar tudo isso que a gente vem falando aqui ao longo desses dias sobre incorporação? Bom, hoje todas as incorporações imobiliárias são empresas específicas, né, que nós chamamos de SPE, então são sociedades com propósito específico, que isso faz com que o CNPJ, cada empreendimento, cada incorporação tenha um CNPJ, e libera o CNPJ do incorporador, da incorporadora, que acaba sendo um sócio dessa SPE. Existem inúmeras formas de se viabilizar financeiramente um empreendimento, mas o primeiro passo é constituir a SPE para você já compra o terreno dentro dessa SPE. Então, você constitui essa sociedade que pode ser só sua, o incorporador pode ser o único sócio ou pode ter outros sócios, e a compra desse terreno já é feita em nome dessa SPE. Depois, todos os desdobramentos jurídicos, legais, são feitos em nome dessa empresa do empreendimento, que é a SPE, assim como também a tomada de financiamentos, tudo em nome dessa SPE. Mas sempre o incorporador precisa ter em mente que, principalmente quando fala em financiamentos, né, em análise de crédito, sempre os sócios também vão ser avaliados, né, analisados juridicamente. Então, oi, pode falar, Bruno. Não, eu ia só comentar que SPE, só para a gente deixar claro aqui para quem talvez não esteja tão familiarizado com o termo, é uma sociedade para um propósito específico, né? Uma empresa que nasce com uma destinação clara para aquele tipo de negócio imobiliário, seria isso, né? Exatamente. Então, ela vai ter, a empresa começa com o empreendimento e tem um fim lá depois, que é o final do empreendimento, quando todo o lucro foi apurado, todo o empreendimento foi entregue, quando se passaram os 5 anos, né, obrigatórios de garantia do empreendimento, aí você pode encerrar essa SPE, que é a empresa do empreendimento. E além disso, existem outras, a SPE, que é a figura jurídica, a empresa, ela pode também ter ela tem várias formas dela obter o funding necessário para o desenvolvimento. Aí existe a SCP, que é a Sociedade em Contraparticipação, onde você tem outros sócios ocultos, que são parte dessa SCP. Vamos falar, é como se fosse o contrato de gaveta, né? Quando você compra algo que não registra, você tem um contrato de gaveta, que a gente fala que está mostrando a compra, mas não está registrado. O SCP
fazendo uma analogia, é como se fosse isso. Você tem outros sócios, mas que não são sócios na SPE. Então, você tem esse instrumento jurídico no qual esses sócios aportam capital para você, que é o dono dessa SCP, repassar para a SPE e assim desenvolver o empreendimento. E tem várias outras modalidades de funding, mas o primeiro passo é constituir a SPE. E existe alguma modalidade melhor ou pior do que a outra ou não? Isso vai depender de uma avaliação ali contábil, de uma avaliação do negócio, de um acordo entre os sócios. E aí, quem que seria o melhor profissional para orientar com relação a essa estruturação da empresa, do negócio? Não existe, não tem receita de bolo, não existe receita pronta para falar esse tipo de financiamento, esse tipo de funding é o melhor para a incorporação imobiliária. Cada incorporador tem a sua especificidade, tem a sua necessidade de caixa, tem a sua possibilidade de acesso a crédito, então ele precisa se entender mesmo quais as suas possibilidades e as suas necessidades para injetar capital nesse negócio. É bem normal você ter um mix de soluções no desenvolvimento de um empreendimento. Então, você tem a SPE com um sócio, o incorporador, tem mais um sócio na SPE e os dois aportam. Além desse sócio, você tem uma SCP com outros sócios ocultos que aportam. E mesmo assim, vocês pegam um financiamento, a produção, para financiar a obra, parte da obra do empreendimento. Então, aí você tem 3 soluções, né? A sociedade na SPE, a SCP e o financiamento à produção. Ou você tem a SPE é só sua, e você faz uma operação de crowdfunding para levantar dinheiro, com muitos sócios ocultos, né? Cotas. E por aí vai. Você tem e mesmo assim você faz um financiamento, plano empresário, para ainda completar os recursos para a obra, para a construção. É um mix. Normalmente, uma incorporação imobiliária tem um mix de soluções financeiras para se levar até o final e se entregar o produto para o cliente. Cada incorporador tem que fazer essa análise, como ele vai estruturar. É claro que se ele tiver a ajuda de um especialista, né, de um profissional do mercado que conheça essas soluções, não é qualquer contador que vai conhecer essas soluções, não é qualquer CFO que vai conhecer essas soluções, porque o mercado imobiliário é muito específico, né? Então, tem que se informar mesmo com especialistas do mercado imobiliário para saber quais tipos de solução tem aí. Hoje tem fintechs, né? Outro dia mesmo eu fiz uma live para uma fintech que tem muitos investidores e muitos formatos de funding, de disponibilização de recursos para incorporadores. Então, tem uma variedade imensa de possibilidades de se ter acesso a funding. Cada incorporador precisa ver qual é a melhor. Bom, Alexandra, sintetizando um pouquinho tudo isso que a gente acabou de falar e já partindo aqui para a minha próxima pergunta. Muitas vezes a gente vê no Brasil incorporadores, né, ou pessoas que estão querendo ingressar na incorporação imobiliária, que têm excelentes ideias, que têm ótimos projetos, que conseguem viabilizar a compra de boas áreas com bom potencial construtivo e que conseguem ali ter realmente um bom projeto, um bom empreendimento, um bom negócio para aquela área. Mas muitas vezes essas pessoas, esses incorporadores, eles acabam tendo essa necessidade de capital. Eles têm tudo que precisa, mas não têm necessariamente o capital para executar essa incorporação. Então, de uma forma geral, como a gente já abordou aqui, os principais instrumentos para que a gente possa levantar capital seria através de uma SPE, que os sócios aportam dinheiro diretamente,
de uma SCP, que seria uma sociedade em cotas de participação, com alguns sócios não ostensivos, digamos assim, crowdfunding, onde você tem uma massa grande, o financiamento bancário, propriamente dito, que você pega com os bancos diretamente. De uma forma geral, seriam essas. Sim, mas como eu falei, hoje até é possível ter outras possibilidades aí com fintechs e que normalmente que podem se adequar em uma dessas modalidades também, funcionar como agentes ou como um empréstimo mesmo. Existem ainda algumas outras possibilidades hoje já no mercado, mas são mais específicas. E quando a gente fala também de financiamento, existe a modalidade do plano empresário, que é para construção só, especificamente, e tem o crédito associativo Caixa, que nós já falamos, que é mais difícil, mas ele pode ser usado também para empreendimentos que não são enquadrados no programa habitacional Casa Verde e Amarela, né? Existe essa possibilidade. O fato é que a falta de recurso financeiro não necessariamente é um impedimento, porque a gente tem muitas alternativas de se levantar capital, né? Não é um impedimento, mas normalmente qualquer uma dessas modalidades exige que o incorporador tenha um mínimo de capital para entrar no risco. Eu não conheço nenhuma modalidade que vai entrar com 100% do capital e o incorporador só com o projeto e com o terreno. Normalmente, isso faz parte lá do planejamento inicial, é ideal que o incorporador tenha em de pelo menos 20% a 30% de todo o capital que é necessário. Bacana, Alexandra. Bom, a gente falou aqui de aquisição de terreno, falamos de estruturação do negócio em si, né, do empreendimento em si, e falando um pouquinho sobre tributação. Existe algum regime tributário que é melhor para a incorporação imobiliária ou pior para a incorporação imobiliária? Existe algum tipo de benefício para a tributação? Como que você pode falar de uma forma geral sobre incorporação imobiliária e impostos, tributação que incide sobre essa atividade de uma forma geral? Toda SPE, ela é tributada pelo lucro presumido, né? Nenhuma, pelo menos até hoje, né? Tudo pode mudar amanhã, mas até hoje as SPEs, que são as empresas dos empreendimentos imobiliários, são tributadas pelo lucro presumido, regime de lucro presumido. Mas existe na lei de incorporação imobiliária um instrumento que é o patrimônio de afetação e que, ao aderir a esse instrumento, o incorporador tem direito ao RET, que é o Regime Especial de Tributação, que isso faz com que a tributação, mesmo no lucro presumido, seja ainda menor e caia para 4% em qualquer tipo de incorporação imobiliária. Isso é uma garantia para o cliente, né? Isso já tem alguns anos que foi instituído, tem em torno de 10 anos que foi instituído, e é uma garantia para o cliente, mas coloca uma restrição para o incorporador, como contrapartida tem o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que faz com que a tributação caia para 4% sobre as receitas. Então, hoje, 99% dos incorporadores entram no patrimônio de afetação para se beneficiar do RET. E quando a gente fala de uma redução de uma carga tributária para um negócio que ele tende a trabalhar com valores altos, a gente está falando de uma redução expressiva, né? Então, realmente é algo para se considerar, né? Porque isso pode representar lá na frente o lucro da operação, né? Que é uma operação que acaba oscilando muito, custos de construção, que também são custos elevados, riscos inerentes ao negócio, questões trabalhistas. Então, qualquer tipo de saving, né, que você puder ter ali no seu negócio, com certeza é algo que precisa ser olhado com atenção, né? Com certeza, com certeza.
Bom, Alexandra, para a gente encerrar aqui esse segundo dia, onde a gente está falando sobre como viabilizar o empreendimento de uma forma geral, a gente está passando com um pouquinho mais de detalhes em cada uma dessas etapas, né? Falamos aqui da aquisição de terreno, questões legais, estruturação do negócio, levantar o funding necessário para poder executar esse negócio, esse empreendimento de uma forma geral. Falamos de tributação. Agora, a gente não pode esquecer daquilo que é o mais visível de tudo do processo, que é a edificação em si, que é a obra, que é aquilo que você se propôs a fazer e, de fato, você precisa fazer. E muitas vezes, né, algumas pessoas até confundem a figura da incorporadora com a construtora, mas o ponto aqui específico é como que a incorporadora, optando por contratar uma construtora externa, um parceiro, para fazer a execução dessa obra, que tipo de cuidado que ela precisa ter e qual o risco efetivamente que recai sobre a incorporadora, mesmo ela contratando ali um parceiro para executar essa obra. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação incorporadora, construtora e principalmente como que o incorporador ele pode fazer essa gestão de risco de uma forma mais eficiente. Bom, incorporadora, como você mesmo falou, é um agente diferente da construtora. Podem ser o mesmo, a gente pode, uma incorporadora também construir, mas não é a mesma atividade, não é a mesma coisa. Então, você pode ser uma incorporadora e não executar a construção. Mas o que precisa ficar muito claro é que a responsabilidade pela entrega do produto ao cliente é da incorporadora, não é da construtora contratada. Toda a responsabilidade frente ao cliente, inclusive pela garantia da obra depois, recai sobre a incorporadora. Não adianta a incorporadora achar que a construtora é externa, ele contratou uma construtora e depois essa construtora vai ser a responsável por atender os chamados do cliente de assistência técnica e pela garantia da obra durante os 5 anos, né, que por lei existem. A construtora é sim responsável, mas ela vai ser responsável respondendo ao incorporador. Toda a gestão e toda a demanda de cliente recai sobre a incorporadora. Então, o cliente, quando vai pedir uma assistência técnica, ele não vai ligar na construtora, ou então ele não vai ligar para a incorporadora e você vai poder responder que isso a construtora está resolvendo. Não. O incorporador que será o responsável perante o cliente até o final desse período. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. São agentes separados, diferentes, com obrigações diferentes, e o responsável pela incorporação e pela incorporação frente aos clientes é sempre o incorporador, nunca o construtor. Esse é o ponto número 1 e fundamental. O ponto número 2 é muito importante nesse momento da contratação, se o incorporador ter uma concorrência, né, de empresas, conhecer as empresas que ele chama para essa concorrência, normalmente são 3, uma concorrência você faz com 3 empresas, mas conhecer a reputação dessa construtora, conhecer empreendimentos que ela já construiu, a saúde financeira dessa construtora, antes de firmar o contrato com ela, e entender qual a modalidade de contrato que você vai firmar para a execução dessa obra. Existem algumas modalidades contratuais, e cada uma tem um risco e um benefício para o incorporador. O principal tipo de contrato, o mais usado, é o PMG, que nós chamamos, que é o preço máximo garantido, né? Que a construtora faz o orçamento da obra, ela garante um preço máximo, mas se tiver economia, essa economia normalmente é dividida entre as duas partes, né? Tem outras modalidades, e se tiver um acréscimo,
um estouro de obra, a construtora vai ter que assumir, né? Ou em períodos excepcionais, como hoje, que nós estamos vivendo de uma incerteza quanto a custos de obra muito exacerbada, até se costuma colocar cláusulas específicas de desequilíbrio econômico no contrato, né? Então, até uma contingência ou uma exceção para alguns tipos de materiais, mas via de regra, se ultrapassar esse preço máximo garantido, aí fica por conta da construtora. Agora, tem também a contratação por taxa de administração, então, na qual não existe um teto, né, existe um orçamento, mas se ficar a mais, a incorporadora vai pagar esse a mais, né, aí vai ter a gestão, obviamente, mas não tem um teto para o custo de construção, e existe a empreitada global, que aí é um contrato fechado, e é esse contrato para esse escopo, qualquer coisa fora do escopo se paga, tudo dentro do escopo é esse preço, independente de se tiver economia da construtora, né? A incorporadora não participa da economia, então tem essas modalidades do contrato. É importante o incorporador conhecer essas modalidades de contrato, fazer um contrato bem constituído, bem amarrado com a construtora e fazer uma gestão muito de perto dessa obra, né, com relatórios periódicos, com visitas periódicas, né, relatórios físicos e financeiros, reuniões, antes de se começar a obra, se conhecer o plano de execução dessa obra, que a construtora precisa montar e apresentar para o incorporador, e também um plano depois de entrega dessa obra, como vão ser realizadas as historias dos clientes, enfim, tem todo esse passo a passo que é parte da gestão do incorporador junto do construtor. Muito bom, eu acho que o recado principal que fica aqui é a responsabilidade que ela é da incorporadora. Isso não quer dizer que ela tenha que executar todos os vícios construtivos, enfim, existem sim coisas que a construtora precisa responder, mas a responsabilidade perante ao cliente é da incorporadora, até porque o cliente comprou de quem? Da incorporadora, através de uma imobiliária, de um corretor, mas a vendedora, no final das contas, foi a incorporadora. Eu, como profissional de marketing, eu já vi muitas vezes casos de pós-entrega de obra, a incorporadora ter um problema de assistência técnica e querer se esquivar completamente falando, não, mas quem executou a obra foi o parceiro tal. Isso gerou uma crise de imagem tão grande para a incorporadora que depois foi ruim de reverter e até foi complicado para a manutenção dessa empresa no mercado. Então, são muitos detalhezinhos que são importantes realmente ali da gente atentar, né? Eu acho que responsabilidade é a palavra-chave, né, Alexandre? Sim, e ela é totalmente do incorporador. O incorporador, se ele tiver uma dificuldade com o construtor não atendê-lo nessas demandas de assistência técnica, por exemplo, e cabe ao incorporador acionar esse construtor, resolver por vias legais, jurídicas, amigáveis ou não, com esse construtor, mas ele não pode prejudicar o cliente, nem que ele precise contratar uma outra construtora para resolver o problema para o cliente. O responsável é a incorporadora, nunca a construtora junto ao cliente. Muito bom. Bom, para quem está acompanhando a gente aqui nesse segundo dia, reforçando aqui que a Alexandra, ela é autora do livro Incorporação Imobiliária, Planejamento e Gestão na Prática, é uma profissional com larga experiência em incorporação imobiliária, diversos projetos já realizados, e compartilhou com a gente esse conhecimento através desse livro. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa baixar. Esse foi o nosso segundo dia, falamos aqui sobre questões um pouco mais profundas dessas etapas, como viabilizar o empreendimento imobiliário. Alexandra, obrigado pela participação aqui com a gente nesse segundo dia, nessa segunda etapa, e vamos continuar no dia de amanhã falando aqui sobre mais detalhes agora sobre os produtos imobiliários. Obrigado, Alexandra. Obrigada eu, até amanhã.